Estimados irmãos, alguns ensinamentos que a palavra de Deus hoje nos traz e que muito nos ajuda na nossa vida cristã, na nossa vida cotidiana. O primeiro ensinamento que é muito comum a todos nós e talvez uma realidade com que nós ainda não saibamos muito bem como lidar, que é a realidade do sofrimento. O sofrimento é inevitável na vida do homem. Jó, na primeira leitura de hoje, nos narra justamente o sofrimento pelo qual ele passava. Sua vida era marcada por amarguras, desilusões, sofrimentos terríveis. Jó chega a comentar ou a sentir uma ausência de Deus diante do seu sofrimento, do seu desespero. No entanto, apesar disso, é a Deus que Jó se dirige. Mesmo diante de todo o sofrimento, ele se dirige a Deus, porque ele reconhece que Deus é a única esperança, que Deus é a única certeza que há para a vida do homem, e que fora de Deus não há outra possibilidade de salvação. Por isso, mesmo diante do pior sofrimento pelo qual ele passa, ele jamais deixa de confiar, de esperar no Senhor, pois ele compreende que é só no Senhor que está a salvação que vem de Deus. Por isso, meus irmãos, o sofrimento faz parte da vida humana. O sofrimento faz parte da nossa realidade. O próprio Jesus, ao se fazer homem, carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O próprio Jesus, ao se fazer homem, também sofreu, submeteu-se à vida humana em tudo igual a nós, menos no pecado. E esse em tudo igual a nós significa também no sofrimento, na dor, na tristeza, nas privações. Certamente também houve dias que Jesus não pôde sair para pregar porque ficou gripado. Pode ter pegado até uma pneumonia naquele tempo, não sabia o que era pneumonia, mas certamente Jesus também deve ter sofrido de privações físicas. Jesus também poderia ter sofrido acidentes. Ele foi livrado dos acidentes, mas não que ele estivesse blindado disso. Aí que está. Jesus também poderia, ao atravessar pelo mar da Galileia com seus discípulos, o barco ter virado e o próprio Jesus poderia ter se afogado e morrido afogado. Por que não? Ao se fazer homem, Jesus corre todos os riscos que os homens correm. Ao se fazer homem, Jesus assume a condição humana em tudo como nós, inclusive também no sofrimento. Os sofrimentos da cruz não são apenas uma encenação. Por isso que a gente tem que evitar fazer encenação na Semana Santa. Porque os sofrimentos de Cristo não são para serem encenados. O sofrimento de Cristo não foi teatral. Os sofrimentos de Cristo foi real, humano. Ele carregou o sofrimento do homem para mostrar que além do sofrimento existe salvação, vida. Que além do sofrimento, para além do sofrimento, existe a salvação que vem de Deus. Pois Ele vem ao encontro do homem para conduzir o homem onde não haverá mais choro, mais pranto, mais luto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Ele virá para enxugar as lágrimas de todos os seus filhos. Portanto, o sofrimento é inevitável. Passamos por ele, mas ele tem a última palavra. O sofrimento do homem, o homem só suporta o sofrimento quando ele encontra em Deus
a sua esperança, a esperança de salvação. Foi por isso que Jó suportou todo o sofrimento. Portanto, meus irmãos, diante do sofrimento é preciso confiar, é preciso esperar no Senhor. Não podemos ter a ilusão ou a ilusão de pensar, o delírio de pensar que a busca por Deus é uma busca de privação de sofrimento. Que quanto mais buscamos a Deus, mais nós somos blindados. Não é isso. Deus não é um escudo que vai nos blindar do sofrimento, mas pelo contrário, Deus é um refúgio para que diante do sofrimento nós possamos recorrê-lo. Deus é um refúgio para que diante da dor, da tristeza, do pior sofrimento pelo qual nós possamos viver e passar, nele nós possamos encontrar o consolo, o conforto, a segurança, a fortaleza e a esperança de atravessar pelas tempestades da vida e encontrar nele o nosso refúgio, a calmaria, a salvação que vem de Deus. É claro que quando nós nos deparamos diante de determinadas tragédias naturais, tragédias acidentais, a gente sofre, a gente questiona, onde está Deus? Como pode Deus permitir tal coisa? Não é isso? No entanto, o próprio Deus também se submeteu a tudo isso. O próprio Deus também, ao se fazer homem, correu esses mesmos riscos. Portanto, Deus nos mostra que Ele está acima, mas ao mesmo tempo Ele veio ao encontro do homem, para conceder ao homem a esperança de salvação, para que o homem pudesse suportar os sofrimentos. O pai e a mãe, se pudesse, tiraria o sofrimento do filho, não é verdade? No entanto, nem sempre isso é possível. Quando o filho contrai uma doença, quando o filho está passando por uma tribulação, quando o filho está sendo provado, o pai e a mãe, se pudesse blindar o filho, colocar o filho dentro de uma bolha, o pai e a mãe faria. Mas existe a liberdade. Existe também as consequências da vida. Às vezes o filho se vê diante de uma situação que ele procurou, que ele de certa forma pelas suas atitudes também ele se submeteu. Às vezes também um acidente, algo inusitado, mas o pai e a mãe, não podendo totalmente livrar o filho, o pai e a mãe se unem ao filho. A dor do filho se torna a dor do pai, a dor da mãe. É assim que Deus faz conosco. Deus não pode impedir muitas vezes determinados acontecimentos, porque eles fazem parte da realidade pela qual muitas vezes nós provocamos, buscamos, dentro da nossa própria liberdade, às vezes fruto da própria injustiça de outros, nas quais também nós sofremos, ou pelas quais também sofremos, mas Deus se une a nós. Deus assumiu a nossa humanidade, e Ele carregou sobre si também os mesmos sofrimentos. Não hesitando sofrer até a morte de cruz, não hesitando submeter-se a uma morte tão trágica, tão humilhante como foi a de Jesus, por amor dos homens, para conduzir os homens à salvação, para que o homem pudesse compreender que nenhum sofrimento, por pior que ele seja, terá a última palavra. E aí vem o evangelho de hoje. Esse evangelho de hoje, como muitas passagens do evangelho de São Marcos, nós chamamos de evangelho simbólico. Dentro da teologia, o simbólico significa significados, que algo que está por detrás das palavras. E o evangelho de hoje não é diferente. O episódio do evangelho, na verdade, é para apresentar
a missão do próprio Deus, a missão do próprio Jesus, a realidade de Jesus e do mundo. Vejam, Jesus entra na casa de Simão, Jesus entra na casa de Simão, lá está a sua sogra, com febre. Jesus estende a mão, ajuda a levantar-se, e a febre desaparece, e ela começa a servi-los. Qual é o significado? Jesus entra na casa de Simão. Deus entrou na casa da humanidade. A terra é a casa dos homens. Se o céu é a casa de Deus, a terra é a casa dos homens. Jesus entrou na nossa casa. Ele assumiu a nossa humanidade. Portanto, ele entrou na casa da humanidade. E ao entrar na casa da humanidade, ao vir ao mundo, o que Jesus encontrou? Uma mulher com febre, doente. Ao entrar na casa da humanidade, Jesus encontrou também uma humanidade doente, com febre. Uma humanidade doente, com febre. O que é a febre? Quando a gente está com febre, não sei se alguém aqui já passou por isso, mas se a febre aumenta demais, o que acontece? Se a febre vai passando dos 40 graus, a pessoa começa a delirar. Pois bem, Jesus entrou na casa da humanidade e encontrou o mundo com febre, delirando. Hoje nós vivemos muitos delírios, os delírios das ideologias, os delírios das idolatrias. O que é uma idolatria? É um delírio, é a gente adorar algo ou alguém ou alguma coisa como se fosse Deus. É delírio, é coisa fora da realidade. O que é uma ideologia? É a gente pregar uma ideia e querer que aquela ideia se torne uma realidade, se torne um valor, se torne um dogma, um valor que é já estabelecido, e a gente quer que aquilo se torne um valor, e a gente vem com aquela ideia, e aquela ideia parece, como tantos outros, feminismos e etc. Portanto, a humanidade também está doente, o mundo está doente, e Jesus vem ao encontro, entra na nossa casa e vem ao encontro das nossas enfermidades também. O mundo está em febre, o mundo está delirando. Hoje, me entendam bem, hoje nós vemos pessoas tratando o animal como se fosse gente, e ignorando gente como se fosse animal. Antigamente a gente dizia, fulano me tratou igual um cachorro. Hoje é um elogio, não é? Se fulano me tratar igual um cachorro, eu estou muito bem, porque hoje se trata um cachorro melhor do que gente, Então vejam, não é que o padre não está falando mal do cachorro, viu? Porque hoje alguém na mesa de manhã falou, o senhor falou do cachorro, o cachorro é melhor do que, muitas vezes melhor do que gente. Que bom, mas não é isso. Cachorro é cachorro, gente é gente. Pode ter cachorro, pode cuidar do cachorro, pode amar o cachorro, mas ele não é gente, Mas você não pode ignorar as pessoas, não pode tratar o cachorro de tal forma e ignorar o homem, o ser humano, Então vejam, inversões de valores, delírios, febre, Podem ver as ideologias, as idolatrias, as coisas do momento. O que a gente fala? Qual é a expressão que a gente usa? Olha, está uma febre agora, está todo mundo usando isso aí, está uma febre. Olha, está todo mundo fazendo isso aí agora, está uma febre. É isso, é uma febre, é um delírio.
Jesus entra na casa da humanidade e encontra uma humanidade doente, em febre, em delírios. E o que Jesus faz? Estende a mão e ajuda a mulher a levantar-se. Jesus estende a mão aos homens. O que significa estender a mão? Ele nos dá a palavra, Ele nos dá a Eucaristia, Ele nos dá a igreja por meio da pregação. Jesus nos ajuda, Ele vem ao nosso encontro, Ele reconhece os sofrimentos do homem, Ele reconhece que às vezes o homem se vê em delírios, às vezes não tanto conscientemente, mas influenciado pelas maiorias, influenciado pelas mídias, enfim. Ele vem ajudar, Ele estende a mão, mas a gente também precisa estender a nossa para segurar na dele, e Ele nos ajuda a levantar, e vamos nos recuperando, e a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. Ou seja, quando somos curados da febre, quando superamos os delírios, nós nos colocamos de fato diante da realidade, e aí então sim, somos capazes de perceber os irmãos, as necessidades reais das pessoas. Vejam, Jesus com os discípulos foram na casa de Simão já no final do dia praticamente, quase perto do pôr do sol. Por quê? Porque estavam cansados, com fome, mas a mulher não conseguia ajudar, porque ela estava doente. Meus irmãos, nós podemos fazer tantas coisas boas para os outros se nós quisermos. Nós temos a capacidade de ajudar o próximo, com certeza nós temos. Nós temos também, de certa forma, o poder de cura para o outro. Basta nós nos deixarmos ajudar por Jesus e por Ele curados e nos colocarmos também a serviço. E começou a servi-los. Vejam, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. A febre desaparece quando a gente toma consciência da realidade, quando a gente abraça verdadeiramente os valores cristãos do Evangelho. A gente sabe separar as coisas, sabe que cachorro é cachorro e que gente é gente, sabe que isso é isso e aquilo é aquilo, sabe que o irmão também tem suas necessidades e que elas precisam ser supridas. Coloca-se a serviço dos outros, vai ao encontro do outro. A gente vai deixando os delírios e vai assumindo a realidade. Sabe que também existem sofrimentos, mas compreende que os sofrimentos, por piores que sejam, eles vão passar. Mas a certeza da salvação, essa sim é que nos sustenta, essa que nos dá coerência, lucidez. Lucidez. Portanto, Jesus vem ao encontro dos homens, Jesus vem ao encontro da humanidade, para que a humanidade possa também se colocar a seu serviço. E por fim, eu ainda chamaria a atenção para um aspecto ainda mais humano do Evangelho. Vejam, como pode uma mulher estar lá com febre? Foi só Jesus pegar na mão dela, ajudar ela a se levantar, certamente conversou um pouquinho lá com ela, deu uma atenção para ela e a febre desapareceu, né? E ela já começou a trabalhar, né? Já foi servir Jesus e os discípulos. O que será que essa mulher tinha? O que será que a sogra de Pedro tinha, né? Que sarou tão rápido, né? A febre também, ela pode ser um sinal, não é isso? Quando uma criança está com febre, o que a gente diz? Tem alguma coisa errada. A febre não é a doença, a febre não é em si algo, ela é um sinal de algo. Portanto, se alguém está com febre, pode estar com uma infecção, pode estar com uma bactéria, um vírus, não é isso? Se alguém está com febre, pode ser também que a criança às vezes fica com febre, porque ficou com vontade de comer alguma coisa, olhou alguma coisa e para o pai descobrir agora, a mãe descobriu o que é, mas a febre é um sinal que alguma coisa, então você se volta para aquela pessoa, você dá atenção a ela. Vocês já repararam que tem gente que está sempre com alguma coisa? Tem gente que está sempre com algum probleminha.
que será isso? Falta de atenção às vezes, carência. Não é frescura, não é frescura. Vai no médico, faz exames e não dá nada. E aí você diz, olha, já levei você no médico, você já foi no médico, o médico já disse que você não tem nada. Isso é frescura. Não é. Isso é um sinal. É um sinal de que aquela pessoa precisa da sua atenção. Jesus fez a febre dela desaparecer, não porque Ele era Deus Todo-Poderoso e curou a mulher. Não, poderia também fazer isso. Mas é mais, Jesus é homem também, é ser humano, e Ele veio ao encontro dos homens. Jesus deu atenção para aquela mulher. Jesus deu a ela talvez aquilo que ela não recebia em casa, né? Sobretudo a sogra, coitada, né? Geralmente a sogra é, né, às vezes rejeitada. Inclusive se dizem, né, por que São Pedro negou Jesus 3 vezes? Porque curou a sogra dele, né? Vejam só que maldade com as sogras, né? Não, a sogra também estava delirando, talvez delirando porque estava ali carente de atenção, de afeto, e Jesus deu a ela o que talvez Pedro não deu, né? Talvez Pedro aprendeu naquele momento que é preciso estar mais atento à sogra. Meus irmãos, que nós também estejamos mais atentos àqueles que estão ao nosso redor no nosso dia a dia. Talvez essas pessoas estão sempre com alguma coisa, porque na verdade isso é um sinal de que elas estão precisando mais da nossa atenção, do nosso afeto, do nosso amor. Às vezes um gesto tão pequeno, né? Como é gostoso a gente ter às vezes, receber às vezes um gesto de carinho, de atenção, afeto, uma coisa às vezes tão simples, né? Olha, fui lá em tal lugar e trouxe aqui algo para você, sem pedir, sem dar a entender, né? Sem dar indiretas, porque quando a gente dá indireta, aí já deu, né? já falou, mas como é bom a gente ser surpreendido, né? Às vezes com coisas pequenas, mas é bom. A sogra de Pedro, de repente a febre desapareceu, ou seja, foi curada, porque se sentiu amada, se sentiu olhada por Jesus. Que nós também sejamos capazes, e somos capazes de curar. Talvez tem muitas doenças lá em casa que nós podemos curar, basta estarmos mais atentos e sermos mais compreensíveis e termos mais compaixão. Certamente nós também teremos esse poder de curar. Mas se estivermos também doentes, se estivermos também com os delírios do mundo, certamente nós não iremos perceber a realidade, que às vezes é tão simples, mas que passa despercebido por nós. Que o Senhor nos ajude então a superar as nossas febres e a olharmos a realidade e sermos capazes de ir ao encontro dos irmãos. Assim seja. Amém.